No inverno, a procura aumenta bastante e supera, claro, as outras estações do ano. Mas é importante saber qual é o vinho mais indicado para esse friozinho. Porque esse friozinho, esse ano, esse frio tá brabo, tá mesmo. Bom, nós vamos saber como harmonizar os vinhos aí com comidas típicas da estação e vamos conversar sobre várias peculiaridades dos vinhos no inverno, agora com a enófila Luísa Martini, para saber todas as dicas e não fazer feio. Tudo bem, Luísa? É Martini mesmo que falo? É Martini, não, Martini. Muito bem, Luísa, assim que eu gosto, quando eu acerto. Luísa, vamos falar dos vinhos, então é tão bom quando você vem aqui, porque você desembola o assunto numa boa. Bom, você trouxe aqui várias opções de vinho, porque vinho e inverno combina bastante, né? Todo mundo associa, né? Apesar de que eu acho que vinho é bom para ser tomado qualquer época do ano. A gente tem que saber escolher, né? Obviamente, no calor, a gente pede um vinhozinho mais fresco. Vinho verde é bom para o verão? Pro verão. Agora, o vinho de inverno, especificamente, é um vinho mais encorpado, um vinho mais alcoólico, porque o álcool dá essa sensação de calor. É um vinho mais macho, né? Porque as mulheres gostam... Mas você sabe que nem sempre. Porque assim, a gente tem aquela sensação, a gente associa muitas vezes vinho mais macho com vinho mais agressivo na realidade. E o vinho mais encorpado nem sempre ele é mais agressivo. Isso é interessante, assim, porque tem vinhos muito encorpados, principalmente assim, por exemplo, eu trouxe um que eu acho que é a cara do inverno, que é um vinho, eu acho que é um clássico de indicações de inverno, ele chama Amarone. Sim. Amarone é um vinho específico, tem uma forma de produção muito diferenciada. O que acontece? Deixa eu ver. O Amarone, Deixa eu mostrar para o pessoal de casa, porque eu já vou dando dicas. Adoro dicas. O Amarone é um vinho que, o processo de produção é bem diferente. Depois que eles colhem as uvas, essas uvas passam de 3 a 4 meses em esteiras, numa sala ventilada, perdendo água. Então eles vão ter uma concentração de açúcares muito maior. Só que esse vinho, ele não chega a ser um vinho que vai pacificar completamente e fazer um vinho de sobremesa. Ele vai semi-pacificar. Então ele é um vinho que vai ser muito alcoólico, por isso que eu acho que ele é a cara do inverno. Ele é extremamente encorpado, porém ele é muito aveludado na boca. Porque esse processo de semi-pacificação de uva, ele dá uma sensação de suavidade na boca. Ele dá um fundo de boca que lembra um pouco passa, lembra um pouquinho, quase com um toque um pouco porto. Sim. Porém ele não é um vinho fortificado, só que ele é um vinho com 15% de álcool. E um vinho muito alcoólico, assim, normalmente o álcool, o que é? Ele é a transformação de açúcar em álcool através do processo da fermentação. Então, um vinho mais alcoólico, ele tem essa sensação mais macia, mais suave na boca, porque ele tem muito açúcar originando em álcool. Então, o álcool seria como se fosse um componente mais macio do vinho, né? Sim. A gente tem essa imagem um pouco errada de um vinho muito alcoólico ser muito agressivo, nem sempre. Mas você disse que ele tem muito açúcar, é uma característica? Não, ele não tem um açúcar residual, ele tem um açúcar anterior que vai ser todo fermentado e esse açúcar ele vai ser todo transformado em álcool. Ele não fica com o resto de açúcar. Ah, entendi. Porque o vinho, quando ele fica com açúcar residual, ele se torna um vinho de sobremesa, um vinho por isso que eu tô perguntando, eu quero saber com o que vai o Amarone, ele vai nesse limite de conseguir fermentar todo aquele açúcar que foi produzido. Então, ele chega a ser... Ele é considerado seco. Esse aqui, no caso, por exemplo, é até interessante, porque no Brasil, de acordo com a regra brasileira de quantidade de açúcar no vinho, ele é considerado meio seco. Na Itália, não, ele é um vinho considerado seco. Sim. Então, assim, ele é um vinho macio, ele é o limite da maciez na boca, é um vinho interessantíssimo. Eu falo que é um vinho de meditação. É mesmo? É um sonho. Pois é, mas quando que a gente serve um vinho desse, então? Nesse caso, vinho de meditação, eu falo que nem precisa de pensar até num acompanhamento. Ele se basta sozinho. Ele é o último da noite. Obviamente, depois dele, só para vir um vinho do Porto, um vinho madeira, alguma coisa doce mesmo. E, no caso de harmonizar com comida, ele pede pratos muito pesados, assim, é uma carne mais intensa, um queijo duro, né, tipo um grana padano, alguma coisa assim. Sim. Então, não é qualquer comida que dá conta de um Amarone, então, por isso que ele é o último da noite. Ele é o último da... E ele se basta também, dá para servir um vinho, então, enquanto... Recebe os amigos, conversa, sem um jantar, é isso? Pode. Esse vinho, para mim, vai bem qualquer hora.
tudo de bom, é tudo de bom. Esse vinho é o sonho. Que coisa! E eu trouxe eu trouxe outros exemplos de vinhos que são mais clássicos, que vão ficar dentro do padrão que a gente está mais acostumado de vinho, porque o Amarone é um processo diferente. Sim. Mas é um charme. Você serviu um Amarone, então, para os seus amigos, enquanto mas você está recebendo? tem que ser, vale a pena para um bom entendedor de vinho, né? Para uma pessoa que está acostumada. Mas não faz vai bonito? agradar qualquer um. Bonito? Faz bonito demais. Então. Faz bonito demais. É um vinho caro. É um vinho mais caro. Qual que é a média de preço do Amarone? Perto de R$200. Não é nada absurdo também, mas não é um vinho de dia a dia. Não. Né? Esse é para fazer bonito. Eu trouxe outros, obviamente, que são vinhos que a gente toma com mais facilidade. Não, mas fazer bonito é bom. É bom, de vez em quando. Vamos ser inesquecíveis. Isso que é bom. Esse é para um momento especial. Esse realmente pede uma hora especial. Gostei. Guardado aí na mente. Viu? Guarde aí no seu caderninho de dicas. O Amarone é para aquele momento em que você quer falar assim, inesquecível. Olha, pena que o Dia dos Namorados já passou. Gastar R$200 num vinho, hein? Dia dos Namorados, hein? Ok, vamos seguir adiante. Bom, e aí tem os mais tradicionais. Isso. Eu trouxe algumas opções para mostrar, porque assim, o que eu busquei? Vinhos mais encorpados e mais alcoólicos. Tá. Né? Que eu acho que são os que vão harmonizar, inclusive, com os pratos de inverno, que acabam sendo pratos mais calóricos, mais pesados, né? Então... Mas e o tal do fondue, que é tão bom, né? Eu adoro fondue. Não, fondue é uma delícia. O que harmoniza com fondue? Fondue de queijo é um pouquinho mais complicado, porque assim, queijo a gente tem aquela imagem que combina com tudo, né? Queijo e vinho tinto. Pois é. Alguns vinhos tintos vão com alguns queijos, mas não é todo queijo que combina. A maioria é mais fácil até harmonizar com branco. Chocada. Mudou toda a minha vida, porque para mim era sempre vinho tinto. Isso é uma curiosidade, assim, existem assim, várias combinações sugeridas de vinhos para determinado tipo de queijo. Eu mesmo fiz um gráfico, né, um infográfico com os tipos de queijo e os tipos de vinho para harmonizar. Então facilita. Você fez esse infográfico? Onde ele está disponível? Está no site tem. Então dá o site agora, nesse momento. É www.casadovinho.com.br. Tem lá. Tem o site aqui? casadovinho.com.br. Tem não tem. Que raiva. Mas a gente já sabe. Faixa em Casa do Vinho, vamos combinar, né? casadovinho.com.br. E eu tento fazer isso, assim, eu acho que o infográfico é uma forma muito gostosa de você passar informação para os outros de forma fácil. Né? Não é muito texto, muito teórico, nem nada. Você bateu o olho, você associa uma coisa com a outra. Eu fiz um monte de infográfico, eu fiz um monte de brincadeira. Não entende nada. Vamos lá, você já mastigou pra gente. Tá cheio, tem muita coisa legal. Então vamos aos outros. Aí eu até trouxe uma curiosidade, que a gente estava falando de queijo e vinho branco. Eu trouxe um vinho branco com 15% de álcool. Que isso não é normal. Porque o que acontece? Por que a gente até associa assim, muito vinho branco com o calor, além da questão de ser mais fresco e ter mais acidez, que é essa sensação de refrescância que dá, o vinho branco normalmente ele é menos alcoólico que o tinto. Em torno de quantos por cento? 12,5 é bem comum, assim. Tá. Um espumante é menos, ele vai para 11, 12, o branco vai para 12,5, bem comum. Hoje em dia já tem muita coisa, vinho com 13. O tinto, ele começa de 12, mas não é muito comum. Basicamente começa a partir de 12,5 e vai até 15. Eu tenho vinho na loja hoje de 17%. Esse é para tomar só ele, tá? Não dirigir jamais. Exatamente. Nem videogame. Então, assim, esse branco com 15% é uma curiosidade. Primeiro que é um branco que envelhece. Você pode guardar ele por mais tempo. As pessoas têm muito preconceito. Vinho branco não envelhece. Não é todo vinho branco que envelhece. Mas alguns envelhecem muito bem. E tem muito mais para mostrar com o tempo. Luísa, você sempre muda a minha vida. Você vem aqui, você muda tudo. Tá vendo? Eu aprendo tanta coisa que eu não imaginava. E eu já falei tanto de vinho nesse programa. Mas porque vinho tem muito mito sobre vinho, né? Então, assim... não existe verdade absoluta. Eu acho que a gente tem que correr atrás de informação e a gente está sempre aprendendo com vinho, está conhecendo, vendo coisas novas. Sim. Então, assim, são curiosidades que eu achei interessantes. Eu quero tomar um vinho branco no inverno. O que é que eu... Poxa, eu tenho uma opção legal. Esse aqui, Esse é um vinho branco? Ele é um vinho branco. A garrafa escura. Né? Até para ela...
porque a luz não é boa para o vinho, né? A gente deve guardar o vinho no escuro, etc. Sim. E como esse é um vinho de guarda, a garrafa escura protege também, né? Que 15%. Esse é uma então esse curiosidade. pode ser o do fondue? Esse até pode, mas merece mais também. Merece mais. Mas é porque eu gosto tanto de chegar essa época e ter um fondue. Agora, por exemplo, você vai fazer um fonduezinho de carne, uma pedida boa e de preço super legal, um vinho que atualmente é campeão de venda na loja, a turma está adorando. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse é um português, ele tem 14% de álcool e é sensacional, porque ele é um vinho estruturado, macio na boca, mas ele é desses vinhos que enchem, sabe? Você toma ele saboroso, enche a boca, agrada todo mundo, faz um sucesso danado. E eu acho que com inverno, com preço bom, ele é uma grande pedida. Inverno, preço bom. E o meu fondue, que eu não esqueço. Né? Será que eu tô assim com a cabeça muito restrita? Com fondue? Ideia fixa, tá precisando fazer urgente, né? Tô precisando fazer um curso de gastronomia para mudar minha cabeça. Mas fonduezinho é fácil. Né? Não, mas é para eu mudar essa história do fondue, entendeu? Mas é fazer, por exemplo, uma noite de queijos e vinhos, com queijos É o perigo, né? É o que eu estava te falando. Os queijos e vinhos, ele tende para os branquinhos, assim. Você vai ter que selecionar muito bem seus queijos para você fazer uma noite de vinhos tintos. Querida, mas eu vou vai lá o infográfico. na casa do vinho. Vai usar o infográfico. Vou lá no infográfico, resolvo rapidinho meu problema, não é? Com certeza. E esses dois aqui? Esse aí é um dos... Apolônio. Esse aqui é o branquinho, né? Que a gente falou. Esse aqui, Apolônio é meu, tipo, garoto propaganda, assim. Porque é um vinho campeão de venda sempre. Ele é um vinho muito rústico, muito intenso, muito encorpado, mas ele é macio na boca. Então, ele é um vinho que, normalmente, ele surpreende as pessoas. As pessoas, na hora que vão tomar e não conhecem ainda, até assustam com ele, assim. Que ele é um vinho muito intenso, muito potente. E é muito bom, assim. E é diferente. Não filtrado, rústico. Tá aí o para casa para vocês. Eu vou deixar aqui. Para casa. Pode adquirir todos eles que vale a pena. E esse aqui a gente não falou. Esse aqui a Patrícia, nossa produtora, tá falando assim, gente, mas como assim? Que eu trouxe a garrafinha pequena, até porque é uma garrafinha muito prática. Apesar de que eu vou contar os detalhes desse vinho. Isso é um vinho madeira. O vinho madeira, ele tem um processo de produção diferente, mas ele é um vinho fortificado também. Igual um porto é fortificado, o madeira é um vinho fortificado. Só que o processo do madeira é um pouquinho diferente, porque ele passa por um processo de oxidação. Então, ele é um vinho que a gente fala que é o vinho mais longevo que existe. Ele não perde. Você pode abrir, tomar um pouquinho hoje, tomar mais um pouquinho daqui a 6 meses, você pode tomar daqui a 1 ano, ele vai estar bacana. Ele já é para tomar oxidado. em pequenas doses. É porque ele é vinho fortificado. O vinho fortificado normalmente tem 19%, 20% de teor alcoólico. É fim de noite ou aperitivo, assim. Isso de noite para esquentar, para dormir, assim, você vai assistir a televisão, dar uma relaxadinha, tomar um cálicezinho desse vinho gelado. Gelado? Não, resfriado. Vamos consertar. Resfriado. Eu gosto de deixar o meu na adega. Mesmo no inverno? Assim? Gente, é porque ele é muito alcoólico. Ele é quente por natureza. Você vai tomar, você vai sentir calor. Temperatura de adega, temperatura ideal, assim, eu acho que para tomar o madeira gostoso, assim. Você pode tomar a temperatura ambiente, mas eu gosto de uns 16 graus. Eu acho que ele resfriadinho é uma delícia. Gente, Luísa, você falando de vinho, parece assim, tá falando de chocolate. Mas isso inclusive vai com chocolate, entendeu? Vai com chocolate, né? Vai. Isso é bom demais. Isso o meu fondue de chocolate. Tá vendo? Você já tem o roteiro inteiro, o queijo, a carne e o chocolate, Luísa, a sobremesa completa. Hoje eu tô boa, não, menina. Mas é que você trouxe também as taças, que é sempre importante. O que é isso aqui? Isso é uma taça ou não? O que é isso? Isso aqui é um acessório para vinho, que é uma coisa super bacana, assim, mais recente um pouco. O que acontece? Às vezes a gente chega em casa com pressa, quer tomar um vinho e acha que assim, o vinho está muito novo, não tive tempo de abrir, não tive tempo de respirar, que eu acho que o vinho, ele pede um tempinho, né? É verdade. Abrir até você tomar. Quando a pessoa tem um decanter em casa, eu recomendo sempre usar o decanter por uns 40 minutos, 1 hora, deixa o vinho respirando, ele vai abrir. Mas quem não tem? Não tem, pois é, aí isso aqui é um brinquedinho, eu falo que é um brinquedinho super legal, porque você, para servir o vinho, você vai usar isso como um funilzinho. Ele tem 2 furinhos aqui, ele puxa o ar, então ele força uma oxigenação. É como se você deixasse ele no decanter, o efeito é como se estivesse no decanter há uns praticamente 40 minutos. Então ele já vai deixar o vinho mais pronto para tomar muito mais rápido.
Então, é um acessório bacana. Você põe na taça, assim, em cima Você da pode taça. passar para a taça, ou quem tem decanter, você pode passar a garrafa toda de uma vez para o decanter e deixar só afinar no decanter, né? Só enquanto você serve, etc., para você não ter que ficar fazendo toda vez tacinha. Às vezes recebe por visita em tacinha. cima da hora. Pois é, e o vinho, tá agressivo, eu acho bacana, geralmente eu falo com o pessoal, olha, toma uma tacinha. Você achou que ele tá muito agressivo ainda, tá pegando na boca, etc., passa uma tacinha nele. E sempre recomendo, quando a pessoa compra, fazer essa experiência, uma taça sem passar, uma taça passando e sentir a diferença. E dá muita diferença, é muito interessante. Que delícia. Aqui, vocês dão cursos também? Atualmente a gente não está dando curso, não. A gente até formatou um curso super legal, que a gente fala que é um curso para iniciantes, mas é um curso mais lúdico, é um curso mais interativo, menos teórico, que eu acho que esse negócio de ficar horas falando, chega uma hora que fica tão cansado, todo mundo cansado, e ninguém presta mais atenção. O curso é um curso de técnicas de degustação para quem está iniciando no mundo do vinho. Para quem só pensa no fondue. É tipo... É isso. Entendi. Então é bacana, assim. Mas ele ainda não está A gente fez acontecendo. até para um lançamento de uma coleção numa boutique, foi um curso para mulheres. E foi uma farra, Adoro, né? adoro. Não, foi uma farra. Fizeram uma bagunça danada. Foi super divertido. Uma mulher junta, dá esse problema. Luísa, querida, nosso tempo acabou, mas pode entrar lá, casadovinho.com.br, né, Luísa? Pode. Tem no blog, tem no site, tem sempre informação. No blog da Casa No blog do Vinho. da Casa do Vinho também. Que lá no site, com certeza, tem um link pro blog. Tem tudo. Muito bom. É tão bom quando a Luísa vem aqui. Eu adoro, porque ela... não falei? Que ela desembola rapidinho pra gente o que a gente precisa saber. Querida, queria agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Vamos deixar esses nomes anotados, porque daqui a pouco, se alguém quiser mais informação, a gente passa para vocês esses vinhos, tá? E vale muito a pena. Obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima oportunidade. Um bom prazer. Verão a gente fala de novo. Adorei. E eu vou terminando o programa por aqui. Mas amanhã, com certeza, eu estou ao vivo. Com certeza não, se Deus quiser, né? A partir de 5h15 e eu espero vocês, hein? Um grande beijo e até lá. Tchau.